Boa noite. Boa noite. Larissa está entrando aí. O pessoal Eu, está eu, chegando. Larissa entrou. eu não tô te vendo. Pois é, menina, nem eu estou vendo você. Ah, Coisas, isso é um problema, hein? coisas da internet. Ao vivo é assim, né? Peraí. Eu Vou me mexer. vejo, você se Pois vê? é, eu estou me vendo, mas não estou vendo você. Ih, a gente tá na mesma, hein? Ai, ai, ai. Que maravilha, hein? Que maravilha. Ai, ai, ai. Vou mexer aqui. Larissa. Vanessa, Oi. eu tenho informação aqui que o pessoal consegue ver nós duas. Eu acho que só a gente que não consegue se ver, por algum Puxa vida, motivo. eu vou me ver e você vai se ver. Pois é, ruim, né? A gente vai conversar aqui sem se ver, meu Deus. Pois é. Ai, que aconteceu aqui, gente? Espera aí, Larissa, vamos lá. Não, Vamos lá. inverti a câmera. O pessoal tá chegando aí, ó. Tá entrando um monte de gente. Tô vendo aqui. Ai, ai, ai. Vamos lá. Eu tô avisando o pessoal aqui também. Tá. O pessoal tá me vendo. Meu pai entrou. Ai, meu Deus. Só um minuto, gente. Estamos entrando aí. Acho que eu vou ter que pedir ajuda do meu filho aqui. Copiar link, compartilhar, adicionar. Ela. Ó, Pessoal, eu vou sair e voltar. tá, Vamos ver se vai resolver. Pera aí. tá joia, tá joia. João, eu não estou conseguindo vê-la, nem ela me vê. Eu não estou conseguindo vê-la, nem ela me vê. Ajuda aí aqui. O pessoal tá me vendo, né? Vamos lá. Ver se eu consigo colocar a Larissa aqui. Ver. Larissa Porto. Aceitar. Entrar ao vivo com Larissa Porto. Boa noite, pessoal. Pessoal que está chegando. Deu na mesma. Eu me Deu na vejo, mas mesma. você não me vê. Deu na mesma. Não estou conseguindo vê-la. Só um momento, pessoal. Nem ela me vê. Problemas ao vivo. Tá bom. Não tem problema, não. Acho que eu vou. Encoste, por favor. Meu ajudante aqui. Vamos lá. Você está me vendo, Larissa? Aceitar. Por que que... É. Tô te aceitando aqui ao vivo, mas não quer entrar de jeito nenhum. Ativou o vídeo. Larissa Porto ativou o vídeo. Acho que vai dar certo, Larissa. Eu ainda não te vejo. Apareceu escrito aqui para mim assim: Larissa ativou o vídeo. É, meu vídeo está ativo, mas está ativo desde o início. Tá? O meu vídeo já está ativo desde o início. Que coisa, menina. O pessoal tá entrando. Bem-vindo, pessoal que está chegando aí. Deixa aqui então comigo. Para eu poder vê-la.
Estou tendo uma ajuda aqui. É, então, a ajuda técnica é boa, né? A ajuda técnica é boa. Mas meu filho apareceu ali, tá normal no celular dele, Larissa. Eu e você direitinho. Pois é. As Eu pessoas nos acho que veem. isso, isso. É. Uhum. Tá, tá. Mas eu só queria gravar. E aí, Larissa, o que você acha? Vamos continuar aqui Vamos ou vamos tentar de seguir. novo? Vamos Vamos, seguir? vamos seguir. O pessoal tá vendo a gente. A Então gente, tá bom. a gente faz esse esforço aqui de nos imaginar aí do outro lado da tela. Pois é, menina, que coisa! Eu te aceitei já 2 vezes, aceitar a Larissa ao vivo, mas não quer entrar de jeito nenhum. Não quer. Pois é. Ah É lá, o pra... meu pai até escreveu aqui, estou vendo normal. Ah, Vamos lá. Larissa, tranquilo, vamos lá, vamos continuar, né, minha amiga? É isso mesmo, vamos lá. Vamos continuar. É, Gente, boa noite, todo mundo que está entrando aí. É um prazer ver todos vocês aí com a gente, é uma alegria. E estamos aqui hoje para fazer essa live aí com a Larissa. Primeiramente, eu vou me apresentar, depois ela vai se apresentar. Nós vamos estar aí fazendo um bate-papo bem gostoso, tá bom? Para quem não me conhece, meu nome é Vanessa Cabral Raposo. Eu sou Vaneiro PP, conhecida no Instagram, VA de Vanessa, né? E NeuroPP de neuropsicopedagoga. E nós estamos trabalhando aí por uma educação melhor, para estarmos ajudando, né, as crianças, adultos, idosos que chegam até nós com alguma dificuldade de aprendizagem. E quando a gente começa a estudar, eu estava conversando com a Larissa antes, a gente começa a estudar, a gente não para mais, principalmente quando a gente faz aquilo que a gente ama, que a gente gosta, porque você começa a estudar e uma coisa começa a chamar a outra, e é o tema aí da nossa live também, Unidas pela Educação, né? E nós fomos unidas aí pela educação. A Larissa vai se apresentar, ela é professora de uma pós-graduação, onde eu estou fazendo um curso também, nos conhecemos lá, eu chamei para fazer a live, ela aceitou aí, foi uma alegria, estamos juntas aqui para falar um pouquinho para vocês aí sobre esse trabalho tão importante da terapeuta ocupacional. Vai lá, Larissa. boa noite, pessoal. Tudo bem? É um prazer receber vocês todos aqui, né? É muita alegria compartilhar um pouquinho de conhecimento, né, Vanessa? A gente estava conversando isso agora antes de entrar, que não faz muito sentido a gente adquirir conhecimento se não for para partilhá-lo, né? Então, hoje a gente Verdade. entra aqui num lugar de partilhar e de despertar no outro a visão de que possibilidades existem, de que muitas vezes não estão sozinhos, né? Muitas vezes vejo que profissionais da educação se sentem muito solitários na caminhada, principalmente quando a gente fala do contexto da inclusão escolar, né, de materiais adaptados, do que fazer, olha, um comportamento aqui que eu não estou conseguindo identificar a origem, como que eu faço, como que eu devo proceder, então, é a gente dar as mãos, né, e entregar aí para o pessoal que não estão sozinhos, né, na educação é o principal lugar de estabelecer pontos que a gente tem a possibilidade na vida, muitas vezes, né, enquanto a gente aprende, aprende para partilhar. Então, a gente ocupando esse lugar hoje, e eu, como terapeuta ocupacional, eu não me vejo atendendo hoje sem estar no contexto escolar. Eu atendo crianças há mais de 6 anos, e desde o meu início nesse percurso, né, na infância, eu me dediquei a entender, ir lá na escola, entender o que que acontece, né? Às vezes observar algumas dificuldades de comportamento na clínica, como que isso pode reverberar no ambiente educacional. Poucas vezes a escola me procurou, né, assim, sabendo que esse aluno, ele faz um acompanhamento com uma equipe multiprofissional. Poucas vezes a escola faz essa busca, né, é ativa nesse processo. Mas eu não espero da escola, não. Eu identifico que o meu aluno, o meu cliente tem potencial, eu vou lá entender quais são as dificuldades desse aluno
e como que com o trabalho na clínica a gente pode entregar um melhor desempenho lá, porque é o que faz sentido para mim, né? Na clínica eu quero trabalhar habilidades, trabalhar componentes do corpo para que essa criança, para que esse meu cliente, ele consiga desempenhar melhor as atividades dele, seja em qual contexto for. Né? Na escola, no trabalho, eu falando da infância, eu falo muito da escola, né? Que junto com o brincar, são as duas principais ocupações da criança, né? A criança, ela vai à escola e ela brinca, é o principal papel ocupacional dela. Então, não faz muito sentido eu, como terapeuta ocupacional, trabalhar sem ter essas duas vertentes no horizonte, o tempo todo, né? E como que eu vou potencializar desenvolvimento no ambiente educacional se eu não vou lá na escola, né? Então, sinto que é um trabalho que está um pouco no início, assim, se a gente faz essa leitura pela ótica da escola, né? A escola ainda não são muitas escolas que têm o terapeuta ocupacional ou que conhecem o trabalho da terapia ocupacional no contexto escolar. Às vezes até conhece, fala, já ouviu falar, tem um aluno aqui que é acompanhado, mas não consegue dizer com propriedade. Isso. Né? E a terapia ocupacional, assim como a neuropsicopedagogia, tem um campo vasto, né, dentro da escola, e a escola pode colher muitos frutos positivos, tendo esses profissionais como parceiro. Né? Isso. Verdade. Verdade, Larissa. É muito importante, né, estarmos trabalhando juntas aí. Eu tenho alguns grupos no WhatsApp também, Larissa, e as meninas sempre estão perguntando por lá, sabe? Mas, Larissa, qual a diferença? Qual a diferença da neuropsicopedagogia para a terapia ocupacional? Eu falei, meninas, eu vou chamar uma terapeuta ocupacional aqui para falar sobre isso. Isso mesmo. Eu, como terapeuta ocupacional, vou dizer do meu fazer. E aí, Tá, Vanessa, depois você fala do seu fazer e a gente vai chegar juntas nessa diferença, tá né, de joia. fazer. Porque muitas vezes a criança precisa dos dois fazeres, porque são áreas de desempenho diferentes, muitas vezes, né? Isso, E ainda numa mesma área de desempenho, a gente pode contribuir em lugares diferentes, né? A neuropsicopedagogia vem com o saber e a terapia ocupacional vem com um outro saber, e esses dois são muito potentes juntos, na maior parte dos casos. Dentro da terapia ocupacional, vou centralizar um pouco aqui para a infância e para o contexto educacional, que é um pouco o nosso movimento de hoje aí, né? Na nossa união pela educação, mas vou também dar uma pincelada, porque a educação ela vai até a vida adulta, né? Então, dar uma pincelada também como que acontecem esses desdobramentos na vida adulta, para o adolescente, para o jovem que está aí ingressando na universidade, muitas vezes, e tem alguma condição específica de saúde que precise, né, de alguma necessidade especial educacional, então vou tentar abraçar todo esse público. Primeiramente, isso. dizendo então da infância, né, a terapia ocupacional, ela é a profissão da saúde, da educação hoje, né, eu trabalhando nas duas vertentes, coloco a terapia ocupacional como uma profissão da saúde e da educação. O nosso principal objetivo de trabalho é entender o desempenho dessa criança, desse indivíduo, nas suas ocupações. Né? Então, quando a gente fala das ocupações na infância, a gente fala dessa criança que habita o contexto escolar, que habita um domicílio, habita uma sociedade, né? Ela circula, ela vai a restaurantes, a parques, né? Ela a gente não tem mais crianças reclusas de uma maneira assim, de um contexto geral, né? Sei lá, 80 anos atrás era comum as pessoas com deficiência estarem escondidas, né? Presas mesmo, como não podiam ser vistas pela sociedade. E hoje a sociedade liga holofote sobre as pessoas com deficiência e sobre a neurodiversidade, né? Então a gente está num momento ótimo de construir conhecimento e de instituir uma cultura de cuidado com essas pessoas, né? Então, dentro da terapia ocupacional, quando a gente pega essas ocupações, né? Se eu pegar na infância o brincar e o estar na escola, o desempenho escolar, a gente observa que muitas vezes as crianças
não vou colocar aqui nenhum diagnóstico em voga, né? Porque a gente tem crianças com deficiência intelectual, com deficiência física, com transtornos do desenvolvimento, então abraça todo esse público, né? Para qualquer uma dessas condições, a criança que porventura ela tenha alguma dificuldade em entregar o seu melhor na escola, ela poderia ter um desempenho melhor se, né? E aí cada uma com a sua condição, a gente entra com o trabalho da terapia ocupacional, né? No brincar, a mesma coisa. O brincar, muitas vezes, ele é precursor. É através do brincar que a criança desenvolve muitas habilidades, né? E aí habilidades, muitas vezes, que vão ser consolidadas e vão ser levadas para a vida adulta, né? Então, a gente tem aqui o cerne da criança, olha, toda a potência dela está aqui, né? Quando ela brinca e quando ela se desenvolve bem na escola, ela pertence, ela circula, ela dá conta do desempenho, né? Em algum momento, a escola também precisa ter uma expectativa, esperar algo desse indivíduo que está ali habitando, né? Seja com alguma dificuldade ou aquele indivíduo que está ali, por algum motivo, ele não alcança, ele não tem o seu desempenho na sua melhor performance, a escola precisa procurar entender o que é que está acontecendo, que ele não tem o seu desempenho máximo sendo demonstrado naquele contexto, né? Então, o trabalho da terapia ocupacional vai girar muito em torno disso, de propiciar que o indivíduo ele pertença a esses contextos com a sua melhor forma, com o seu melhor desempenho. Então, se falta alguma habilidade de motora, cognitiva, socioemocional, a gente vai, então, fazer uma avaliação dentro da terapia ocupacional e entender onde é que pode estar, né, essa dificuldade, a nível sensorial, a nível de coordenação motora, a nível de integração sensorial, né, não sensorialmente uma área isolada, uma avaliação global sendo feita, e eu falo isso muito, até você testemunha, você já foi minha aluna, a gente precisa ter a equipe junto com a gente, né? Eu, como terapeuta ocupacional, consigo, dentro das minhas avaliações, tem habilidades socioafetivas? Tem. Mas se eu tenho um terapeuta, um psicólogo junto, para compartilhar esse caso e compartilhar saber e fazer uma avaliação mais global, a nível biopsicossocial, olha, a gente tem uma mudança de cenário, né, que é muito importante também. Então, dentro da infância, eu acho que a gente entrega aqui de maneira sólida, né? A gente tem essa criança que habita a escola, essa criança que brinca, aí, muitas vezes, nos dois contextos, né? Ela brinca também na escola, e deveria brincar mais, mas a gente não vai polemizar, não, né? Mas ela estando na escola, ela deveria brincar mais também, lá nesse contexto, entendendo que o brincar é um meio de aquisição de habilidades, né? E aí, quando a gente pega, então, o indivíduo adulto, que também está ingressando, né, numa universidade, num curso técnico, está ingressando no mercado de trabalho, e em algum momento ele vai se haver, né, com processos formativos, a terapia ocupacional também tem um trabalho muito importante aí, né? Eu recente agora tive um cliente que desejou muito entrar na universidade, e os colegas de profissão, assim, né, que atendem comigo na clínica, um pouco receosos, lá, será que ele vai dar conta? Será que ele não vai ficar muito frustrado? E aí, o ideal a ser trabalhado nesses casos é a gente fazer uma preparação desse cliente para o contexto que ele vai encontrar, né? A universidade, que hoje é um meio muito competitivo, então, assim, não é um lugar propriamente inclusivo, né? A inclusão não é a raiz desse lugar. Aos poucos, a gente precisa entregar raízes mais profundas, né, lá na universidade, para que ela consiga abraçar e acolher mais esse público. E aí, pensando nesse contexto, a gente precisa preparar esse cliente, desenvolver habilidades que ele vai precisar lá, né? Resolução de problemas, autonomia, independência, ele vai circular de uma unidade para o outro dentro do campus, como que vai ser isso,
né? Uhum. A gente começa uma grade com 5, 6 disciplinas. Será que tem necessidade de começar o curso, né, um indivíduo com alguma deficiência ou com alguma dificuldade já consolidada, né, em algum campo biopsicossocial? Será que a gente precisa começar o curso cumprindo toda a grade? Será que a gente pode fazer um curso num tempo expandido? Será que a gente pode ir lá na universidade, lá no núcleo de inclusão e falar assim, olha, eu estou com um cliente que ele está ingressando agora na universidade aí com vocês, o histórico dele é assim, assim, o que que a gente pode pensar juntos de estratégias? Porque o que eu vejo acontecendo, né, e aí eu estou acompanhando agora próximo com esse cliente, Uhum. é que ele está lá, sabe? Não sabem quem ele é, não sabem da história, assim, como é com todos nós, né? Quando a gente Uhum. entra na universidade, a gente é muitas vezes ninguém lá dentro e a gente vai se consolidando, se formando, entregando para o outro quem somos, né? Mas o indivíduo que tem uma dificuldade de fazer esse relacionamento, essa construção, seria interessante ter um olhar de falar assim, olha, fulano chegou, minimamente dos professores, sabe? Ele na sua turma tem um aluno com uma condição X, então ele precisaria de uma adaptação aqui, por exemplo, é um aluno que tem baixa visão, esse cliente meu ele tem baixa visão. Então, assim, olha, ele precisa de uma prova com texto ampliado. Essas estratégias Tá falhando, Larissa. bem estruturado como o sinal tá ruim, Melhorou. melhorou? Voltou. Vai me Melhorou. contando. Então, assim, Tá, quando, voltou. quando a gente fala, tá, quando a gente fala dessas dificuldades, né? E aí cada aluno vai ter uma dificuldade pontual, né? Mas eu citando esse caso de baixa visão, as Uhum. escolas não têm assim como procedimento padrão o que fazer, Uhum. né? Então, muitas vezes esse o que fazer vem da contribuição dos profissionais especialistas. Então, a gente Uhum. vem, quem está atendendo essa criança de maneira clínica na saúde, tentar contribuir um pouco, dizer, olha, esse comportamento que você observa aí na escola, professor, direção, coordenação, vem de uma dificuldade orgânica, biológica, né? Não é um desleixo, né? Não é que o aluno seja, e aqui eu falando, né, tanto para a infância quanto para o adulto, não é que esse aluno seja desleixado ou ele não esteja interessado. Às vezes tem uma dificuldade orgânica que motiva esse desempenho, né, que motiva esse comportamento, que motiva essa queixa que muitas vezes a escola tem, mas nem sempre consegue compartilhar e dar fluxo para ela, né? Às vezes ficam parados ali na queixa. Tem uma dificuldade, ficam parados ali na dificuldade, né? Então, a terapia ocupacional vem entregar também algumas estratégias, e aí, se a gente for olhar a nível de legislação, né? A Uhum. LBI, Lei Brasileira de Inclusão de 2015, ela vem trazer, então, lá dentro do escopo, das possibilidades, né, as adaptações razoáveis. Então, a terapia ocupacional consegue fazer muito bem essa leitura, olha, do que o cliente pode receber de munição para que ele desempenhe melhor esse papel, né? E aí, quando eu falo munição, eu falo de uma prova adaptada com a letra maior, tempo expandido de prova, ele vai fazer prova em outro ambiente, ele não vai fazer 3 provas no mesmo dia, ele vai fazer uma prova em cada dia, né? Então, são adaptações que a gente vê, o próprio nome diz, né? Adaptações razoáveis. São adaptações que podem ser feitas de uma maneira mais fácil, muitas vezes de baixo custo, né? Então, a gente precisa identificar a necessidade. Tendo a necessidade, a gente trabalha para viabilizar e entregar, devolver isso para o cliente como uma oportunidade de desempenhar o seu melhor papel, o que ele tem de melhor a oferecer nesse contexto, né? Verdade. Verdade, muito importante, né? Larissa, e você estava falando aí, né, da ludicidade. Eu sou uma fã também do brincar, gosto muito de trabalhar com a criançada, falo que o meu nicho são as crianças. Hoje eu fui até numa escola aqui em Curitiba também, conversar sobre uma aprendente minha. Estava observando as crianças, me olhando, rindo, dando tchau, assim, é maravilhoso, né? Porque a gente vê que tudo começa lá no jardim de infância, né?
Às vezes o pai, a mãe, puxa, mas meu filho já só está brincando. Aí às vezes o pai e a mãe já quer cobrar a apostila, já quer cobrar o dever. E assim não tem aquela noção de quanto é importante a criança estar brincando, né? Hoje em dia a gente vê tanta criança assim com dificuldade de aprendizagem também, falando aí da psicopedagogia, da neuropsicopedagogia também. Por que tanta dificuldade de aprendizagem, né? O mundo que a gente vive corrido. Pai e mãe precisam trabalhar. Às vezes não tem tempo para sair com essa criança, às vezes a criança fica muito dentro de casa, muito nas telas, no celular, né? E não sai para um parquinho para rolar na areia, para brincar, para subir, pular, porque tanta dificuldade. Aí entra a psicomotricidade, a gente vê que está tudo ali alinhadinho, né? O quanto isso faz falta na hora da criança começar lá na alfabetização, escrever da esquerda para a direita na margem do caderno e por aí vai. O quanto é importante, e não só isso, né? São tantas questões que envolvem, né, o mundo que nós vivemos, a violência, né? Hoje em dia, em certos lugares, você não tem paz para ir na pracinha levar o teu filho, é perigoso, né? Então você acaba não levando. Mas o quanto isso tudo é importante e faz falta para a criança, né? Então, às vezes, o pai e a mãe, né? Puxa, mas meu filho só está brincando. Mas através daquele brincar, ele está adquirindo várias habilidades que vão refletindo uma escadinha, né? Vão refletindo, a criança vai subindo, galgando, na hora lá da alfabetização, de escrever da esquerda para a direita, de organizar o caderno, e por aí vai, né? As atividades da vida diária, tantas outras coisas, né? Que são esses pré-requisitos que a criança precisa ter para a alfabetização, as dificuldades aí de aprendizagem que a gente vê. Por que tantas, né, no momento em que nós vivemos? Por tudo isso, né? Esse mundo louco, né, que nós vivemos, o quanto isso tudo faz falta para essas crianças. Teve um amigo meu aqui, psicanalista, que botou qualidade de vida, né? Quem dera que toda criança, adulto, idoso, pudesse ter uma neuropsicopedagoga, uma TO, um psicanalista, um psicólogo, e por aí vai, né? Isso é um luxo para quem pode ter. O quanto isso é importante, né? Os pais também que a família, eu digo assim, a família que pode, que presta atenção no seu filho, quanto mais cedo, olha, meu filho está com uma dificuldade na aprendizagem, tem alguma coisa acontecendo, parece que uma falta de atenção, começa a investigar e correr atrás para ajudar o filho, quanto isso é importante, né? Quando a escola, a família se junta para ajudar essa criança. E eu digo assim, eu sou uma apaixonada, né, pelo estudo, creio que você é a mesma coisa. A neurociência é maravilhosa também, né? Veio para tirar essa venda dos nossos olhos mesmo, né, Larissa? Porque às vezes Eu até trouxe você aqui só... comigo minha Bíblia. Não sai de perto de mim, de jeito nenhum. Pois é. Aí a pessoa antigamente via, puxa, essa criança não quer aprender, fulaninho não para quieto. Quem que não quer aprender? Todo mundo quer aprender, né? Aí, aí entra a questão, é cerebral. Às vezes passou uma mosquinha, tirou a atenção do fulaninho porque ele quis? Não, porque ó, ele pode ter um TDAH, né? Uma dislexia e por aí vai. Então, o quanto é importante, né, o nosso trabalho, agora eu falando aí um pouquinho também da neuropsicopedagogia, né, estarmos intervindo aí nas dificuldades de aprendizagem relacionadas a cérebro, a sistema nervoso, a estarmos investigando aí os nossos aprendentes que chegam. Se é somente uma dificuldade de aprendizagem, se for uma dificuldade de aprendizagem, vai ser transitória, nós vamos intervir e ela vai passar. Às vezes a criança está passando por uma dificuldade maior, a separação dos pais, alguma coisa assim, não é mesmo? Agora, se for um transtorno, né, do neurodesenvolvimento, se for uma dislexia, um TDAH e por aí vai, podemos intervir e ajudar muito, sim. Mas vai persistir, né? A criança vai nascer e vai até o finzinho lá da vida com o transtorno do neurodesenvolvimento, mas com muita melhora quando se procura a TO, a neuropsicopedagoga, o psicopedagogo, o neurologista, a equipe, né, Larissa? A equipe é muito importante, é fundamental, né? Aham. Nesse aspecto, Larissa, eu acho que é importante a gente ressaltar, você falou do tempo, né? Eu acho que hoje o tempo é o bem mais precioso que a gente tem,
E muitas vezes ele é o que é mais atropelado, mais mal cuidado, sabe? E não é culpa assim, ah, mas aquela família é assim. Não é, né? A nossa sociedade hoje, cada vez mais, isso vem da lógica capitalista, né? Cada vez mais tudo tem que ser entregue muito rápido, as pessoas querem a entrega para ontem, e cada um olhando para a sua necessidade de urgência, e a infância, ela é a contramão disso, né? A infância é o lugar de tempo, é o lugar da criança contemplar, ir ao seu modo, descobrindo como faz, como não faz, né? Inclusive descobrir a sua potência de fazer, né? E aí eu falo, se a gente está numa correria, né, imerso em um cotidiano, em uma rotina, que tem hora para tudo, né? Cada minuto vale, cada minuto que eu ganho no trânsito é importante. Eu acabo fazendo muitas coisas pela minha criança. Então eu calço o tênis dela porque é mais rápido, eu dou a comida para ela na boca, porque aí a gente acaba rápido e eu consigo rapidamente sair, ir para o próximo compromisso. Nesse fazer pela criança, a gente muitas vezes escolhe oportunidades, e eu falo assim, desde sempre, desde o bebezinho de um mês, desde que nasceu, a gente tende muito a otimizar o nosso tempo, tolhindo a criança de oportunidades de, inclusive, que ela descubra qual é o tempo dela, né? Então, muitas vezes ela não consegue ter percepção do tempo. Então, a gente pede tudo muito rápido, e como ela ainda não descobriu que tempo é esse que ela tem para fazer e que ela precisa, muitas vezes, desse tempo para cumprir determinada tarefa, né? Quando a gente fala de aprendizagem, alfabetização, a criança precisa de um tempo, né? Para estar sentada, para aprender o desenho das letras, né? E se a gente está nessa correria, a criança não quer esse tempo, né? Porque lá no dispositivo, né? Na tela, ela muda aqui, ó. É rápido. Ah, eu não quero esse não, rápido. Mudei. Próximo. Próximo. Ah, não, nesse vídeo aqui, pera, eu vou acelerar para cá. Aí eu quero ver só essa parte, eu não quero ver o vídeo todo. E eu fico lembrando na nossa época, a gente contava os minutos para o desenho tal que passava todo dia na TV, aquele horário. Não tinha como acelerar. Não tinha como eu escolher, ah, eu quero assistir ele de noite, eu quero assistir ele amanhã. Não, o episódio que passou hoje, amanhã é outro episódio, né? Então, assim, nos dava, inclusive, ferramentas para lidar com isso. Falou, poxa, cheguei atrasada, perdi o episódio de hoje. Você não vai ver ele amanhã, você não vai ver ele mais tarde, você não vai entrar no YouTube e procurar ele daqui a pouco para assistir, né? Então, a gente lidava, inclusive, com essa frustração, poxa, perdi. O que eu podia ter organizado melhor no meu dia para eu dar conta? Ou como que eu vou fazer agora no episódio seguinte, se eu não sei o que aconteceu nesse? Será que eu vou perguntar para o meu amigo? E olha como eu já vou perguntar. Não tem como perguntar pelo telefone, não existia isso. Tinha que esperar outro dia na escola, falar, fulano, você viu o episódio ontem? O que aconteceu que eu perdi? Né? Na novela, a mesma coisa. Então, assim, elementos básicos, né? O tempo é um dos elementos básicos, preciosos, que a gente está embolando ele, sim, sabe? Ultrapassando, passando por cima. Então, e aí, essa é outra coisa que você falou do brincar, né? O brincar. O brincar é a grande potência do ser humano. Eu falo do ser humano porque ele inicia lá na infância. Mas as habilidades que a gente desenvolve lá brincando, perdendo no jogo, sabendo perder, e aí quando eu tento ultrapassar a regra, virar ela contra mim, e vem um adulto e fala assim, olha, a regra é assim, não tem como você modificar a seu favor. Você constituiu esse indivíduo aí para a vida. Ele vai ser um adulto que, opa, tem uma regra. Eu não posso virar ela a meu favor para eu ganhar alguma coisa. Eu preciso seguir essa regra. No trânsito, né? Outro dia eu vi um motoqueiro passando pelo radar, ele põe a mão na placa e passa a toda velocidade. Fala assim, olha, como indivíduo ele encontrou uma maneira de burlar uma regra. E isso muitas vezes é constituído lá na infância, brincando. Então eu falo assim,
assim, a gente às vezes tira um tempo precioso e fala assim, mas o menino vai para a escola só brincar? Na primeira infância ali, principalmente, né, do 0 ao 6, que é uma rotina muito lúdica. E eu falo, que pena que isso é só do 0 ao 6, né? Isso tinha que ser a graduação, a formação toda, inclusive na graduação. Quando a gente pega estudos da neurociência, né, relacionando que o divertimento, a risada, o bom humor, isso tudo potencializa a aprendizagem. Aonde é que isso se perdeu? Né? Então, elementos que a gente precisa resgatar, e a nossa educação, aos poucos, ela vai virando olhares para isso, sabe? A chegada da neurociência na educação veio para ficar e veio para incomodar muita gente, sabe? Tirar muita gente da zona de conforto. Então, eu como neurocientista, né, defendi o meu mestrado no ano passado, a neurociência veio para cutucar, colocar o dedo na ferida, entregar aquela dificuldade da escola de fazer, falar assim, olha, seria mais fácil se essa dificuldade do indivíduo fosse realmente porque ele não quer, fosse pirraça, fosse má vontade, mas aí a gente vem com a desmotivação, aí a gente vem com uma dificuldade emocional vinculada em algum outro contexto, ou propriamente um sofrimento no contexto escolar, dizendo que isso não é um comportamento forjado, que é um comportamento, às vezes, forjado na alma, né? Mas não assim um comportamento que a criança demonstre para, vou ganhar alguma coisa aqui chorando até a hora de ir embora. Vou chorar até que minha mãe vai me buscar, né? Não é essa relação. Então, a neurociência vai dizer assim, olha, tem alterações a nível neurobiológico acontecendo nesse corpo aí, que você está chamando de pirraça, né? Esse corpo, muito provavelmente, está inundado de cortisol. E aí, cheio de cortisol, essa criança não vai aprender. Verdade. A educação, olha assim, ó, como que é isso? O que que é cortisol? Né? E aí eu falando do cortisol, o que que é eixo HPA, né? Que é neuroquimicamente é a cascata que produz e que entrega cortisol para o nosso corpo nessas situações de estresse, como é de um choro intenso. Aí a escola olha e fala assim, não sei o que que você está falando, né? Não sei aonde buscar esse conhecimento. E aí, então, que as escolas vão precisar, né, se movimentar, os profissionais, né, eu te conhecendo, você lá na pós-graduação, os profissionais vão buscar capacitação para entender o que que é isso, por quê, e aí, a partir do momento que você entende que aquele corpo que está chorando, aquela criança que está chorando exaustivamente, ela não tá chorando para garear algo nessa relação direta, ela está chorando e não consegue parar de chorar, muito provavelmente porque esse corpo está inundado de cortisol e neuroquimicamente ele tem alterações a nível sistêmico biológico, que ele não consegue cessar esse choro e ser acolhido dessa maneira breve, que muitas vezes quem julga esse comportamento como pirraça tende a ter uma conduta que não vai conseguir acolher esse corpo que biologicamente está em desequilíbrio, né? Então, eu falo que a chegada da neurociência no campo da educação veio para ficar, e assim, a gente, apesar de ter aí uns 20 anos de desenvolvimento, né, dessa área, a gente pode chamar que ainda a gente engatinha, né, a gente nem conseguiu dar os primeiros passos ainda, a gente está engatinhando. Alguns contextos, né, metrópoles, alguns polos educacionais, e aí sim, a gente tem uma discrepância ali também em alguns contextos, né, de instituições privadas, de instituições não governamentais, de instituições públicas, né, federais, que às vezes tem lugar que colhe melhor uma informação do que a outra, pensando nessa potência, nesse desenvolvimento da educação, sabe? Então eu vejo uma projeção, assim, um cenário muito positivo, porque a neurociência não vai sair. E ela ficando, ela começa a provocar, e através das provocações, muitas vezes que as mudanças acontecem. Por isso que a gente está aqui, né, Larissa? Tem que Por isso que a divulgar. gente está aqui. Tem que divulgar. Porque muita gente não conhece, Larissa. Por isso que eu sempre falo, conhecimento é libertador. Né? E é porque à medida que a gente vai conhecendo, né,
você vai entendendo muita coisa, muita coisa. E você falou aí também, né? Esses dias eu fiz um riozinho rapidinho lá no meu Instagram. Dificuldade de aprendizagem ou de ensinagem, como dizem nossos amigos portugueses, né? Uhum. E a gente for para a dificuldade de ensinagem, né? É culpa dos professores? Não, não é culpa dos professores, né? Não tem capacitação, às Exa- vezes não tem tempo, às vezes é tão corrido. Aí entra política pública e entra um monte de coisa que por aí Uhum. vai, não é mesmo? Exatamente. O que eu vejo hoje, Vanessa, eu como consultora de inclusão escolar também, especialista aqui pelo COFIT no contexto escolar, Uhum, é que as nossas leis, elas estão muito bem desenhadas. Como, de maneira geral, não falo só as leis para a educação, mas, de maneira geral, as nossas leis no Brasil, elas são bem desenhadas, mas uhum, muitas vezes não são bem cumpridas, né? Na hora, é uma falha de execução de lei, né? Se eu pego, por exemplo, a Lei Brasileira de Inclusão, nossa, ela é fantástica. Se você lê ela na íntegra, você fala assim, nossa, perfeito. Se você lê julgando, por exemplo, a educação de outro país, e você lê imaginando que aquilo acontece na prática, você fica maravilhado. E aí o que a uhum. gente tem que refletir é qual que é a nossa contribuição na execução dessas leis, né? Eu, como consultora escolar, sempre que eu estou nas escolas, é um questionamento que eu deixo para a escola. Qual conhecimento da legislação nós temos, né? Nós, Uhum. brasileiros, e aí é o cultural nosso, em qualquer região que a gente tiver, a gente não foi educado a saber de lei. A gente não sabe dos nossos direitos na íntegra. Você pegar lá a Constituição, Código de Defesa do Consumidor, tudo isso a gente deveria saber, porque são os nossos direitos. E a gente não sabe. Então, assim, se a gente não sabe para a nossa própria vida, que dirá, né? Eu vou saber de lei para a educação, para o meu trabalho, para eu defender alguma população específica. Então, assim, isso acaba surgindo motivações individuais, né? Que aos poucos esses indivíduos vão se juntando para uma movimentação coletiva. Então, eu vejo, por exemplo, dentro dos sindicatos aqui em Belo Horizonte, uma movimentação para entregar essa legislação para as escolas, sabe? Uhum. Formações, eu vejo até a âmbito de prefeituras, municipal, eu vejo Uhum. alguns municípios aqui na região metropolitana se movimentando para entregar a legislação para as escolas, para os Uhum. professores, porque hoje a gente, munido da informação, da legislação, o professor, ele não pode falar para a escola, ou ele não pode ter o pensamento de dizer assim, ah, tem um aluno de inclusão, eu não sei o que eu faço. Eu não vou aceitar porque eu não sei fazer. E como, na verdade, é o direito da criança habitar a escola, né? Uhum. É direito dela ter as condições que ela precisar para ter um desempenho igual aos dos demais, que é o conceito de equalidade, né? Uhum. De equidade, perdão. Então, assim, se as escolas hoje trabalham muito na igualdade, todo mundo tem o mesmo tempo de prova, todo mundo teve a mesma aula, todo mundo tem o mesmo material, quando, na verdade, a gente precisa trabalhar com a equidade. Quem precisa de mais vai receber mais. Então, quem precisa de mais material vai receber mais material. Quem precisa de mais tempo de prova vai receber mais tempo de prova. Quem precisa de menos tempo de prova pode terminar a prova, entregar e sair. Porque muitas vezes é a aula toda para a prova. Aí um aluno acaba a prova, ele tem que ficar ali, Verdade. brincando com lápis, abaixa a cabeça e dorme, encosta na parede. Então, assim, ele consegue fazer num tempo reduzido, se a gente pegar uma criança com altas habilidades, por exemplo. Uhum. Ele faz um tempo reduzido e ele precisa fazer outra atividade depois. Que motivação ele vai ter para fazer uma prova que ele já está, às vezes até se não é uma prova diferente, né? Se é uma prova igual, trabalhando no conceito Uhum. da igualdade. Ele vai fazer essa Uhum. prova super rápido, 40 minutos, ele fez em 10, ele vai ficar ali 30 minutos esperando. Aí tem chance de aparecer os comportamentos indesejados, que a escola muitas vezes não sabe lidar, né? Então, uma criança que está ali ociosa 20, 30 minutos,
precisa ser feito algo com esse tempo, né? E a gente já falou do tempo, né? Como essa riqueza. Então, olha para você ver, como que o tempo, muitas vezes, ele entra nas situações como um fator que ele pode potencializar ou reduzir o desempenho, né, dos indivíduos. Então, eu acho que a gente tem, junto, dar as mãos mesmo, né? Igual a gente se deu a mão aqui, o pessoal informando as redes e tirar, muitas vezes, desse lugar de ações individuais, né? De que mesmo a gente vai tendo cada vez mais ações coletivas e daqui a pouco a gente falar de neurociência no contexto escolar não vai ser uma novidade, não vai ser algo que arrepia, que o professor fala, meu Deus, eu não conheço, não sei. Então, assim, e muito disso eu acredito que vai ser sanado ou melhor desenvolvido se a gente conseguir atingir esse nível lá na graduação desses profissionais, né? Uhum. Então, assim, nos cursos atuais eu já vejo que existe já é mais falado, né? Se a gente pega um profissional que se formou há 10 anos atrás, ele não sabe o que é um transtorno do espectro autista. E aí ele tem que lidar com esse aluno lá dentro da sala de aula, né? Então não tem como a gente culpabilizar esse professor. A gente precisa encontrar ferramentas para formar esse professor, formar essa instituição. Muitas vezes a formação, ela incute numa mudança de cultura, né? Então a gente lida numa esfera muito muito frágil, muitas vezes, mas de igual potência, né? Para a gente alcançar a inclusão, para a gente alcançar um ambiente saudável, né? Dentro do contexto da educação. Uhum. Verdade, verdade. A neurociência é maravilhosa, né? Eu sou suspeita para falar, porque eu sou uma apaixonada também. Ô, Larissa, e deixa eu te perguntar uma coisa também. E o trabalho da TO com os adultos também, um adulto que descobre o diagnóstico de TDAH, de TEA, vocês trabalham também com o adulto também, não é isso? Sim, sim. Aí dentro da terapia ocupacional, essa mesma lógica que a gente tem lá para a infância, né? De proporcionar bom desempenho, né? O melhor desempenho que esse indivíduo possa ter nos contextos, individualmente para cada adulto, né, entender qual é o contexto desse adulto, né? É um adulto que trabalha? É um adulto que tem condições de trabalhar? É um adulto que estuda? Como é o desempenho dele lá estudando? Quais são as dificuldades dele lá estudando, né? Para a gente chegar nessa conversa, esse indivíduo ele precisa ser sensibilizado antes, né? Muitos adultos com transtornos de desenvolvimento, né, que não foram sanados na infância, e assim, dificuldades, na verdade, que não foram sanadas na infância, elas vão perdurando, né, e aí chega na vida adulta com alguns comprometimentos, né, um adulto que não consegue se engajar, não consegue se relacionar, né, com o outro, com o trabalho, né, criar vínculos, criar laços. Eventualmente, a gente precisa sensibilizar esse indivíduo para dizer, olha, isso que você tem dificuldade não foi muitas vezes uma decisão cognitiva sua, de falar assim, não gosto de trabalhar, né, não dou certo, não nasci para isso, né, então, é entender que muitas vezes existe uma dificuldade de origem neurobiológica que acompanhou esse indivíduo a vida toda e que agora na vida adulta reverbera com alguns desdobramentos que muitas vezes ele não consegue circular em alguns contextos, né? Então, eventualmente não consegue permanecer no trabalho, não consegue permanecer no relacionamento, assim, a gente trabalha com uma qualidade de vida reduzida, né? Porque esse indivíduo ele tinha potencial para ser muito mais, mas como não foram vistas essas dificuldades ao longo da vida, muitas vezes é um adulto que carrega muitos estigmas, né? E às vezes muito preconceito consigo mesmo, né? De dizer assim, não vou tentar essa situação porque eu não consigo. Mas esse não consigo vem de onde? E aí, entender de onde ele vem, eu acho que é o grande gancho que a gente precisa quando trabalha, e aí, quando a gente trabalha em qualquer idade.
é entender a origem das dificuldades. Porque hoje, no nosso modelo médico, inclusive, né, biomédico, a gente tem muito a tratativa do sintoma. Então, se eu tenho uma dor de cabeça, eu vou ao médico, ele vai me perguntar ali, fala, olha, essa dor de cabeça quantos dias, tal, tá, toma aqui, prescreve um remédio, toma e vai embora, né? Sua dor de cabeça melhora durante uma semana, na próxima semana ela retorna, a depender da origem dela, né? Então, eu falo assim, quando a gente busca a origem das dificuldades, dos comportamentos, é a gente afastar isso que é observável, palpável, e instigar, investigar a origem disso. É uma dificuldade sensorial? É uma dificuldade de aquisição de habilidades prévias para o desempenho dessa atividade que não aconteceu? É um contexto, né, sociocultural que não favorece para que o indivíduo demonstre essa habilidade, eu gosto de dizer assim, esse tesão, né, por fazer, opa, dou conta. E aí, quando a gente entra nesse nicho, a gente consegue observar que, muitas vezes, os nossos gostos, eles são determinados pelo que o nosso corpo, biologicamente falando, permita que a gente goste, né? Se eu tenho uma dificuldade sensorial auditiva, eu adulto, tá? Se eu tenho uma sensibilidade auditiva, eu não vou gostar de ambientes barulhentos com muitas pessoas. E aí, quando eu falo assim, não gosto, será que esse não gosto desse lugar? Porque aí a população entende assim, ah, não, fulano é assim mesmo, é bicho do mato, não gosta de estar rodeado de pessoas. Será que ele não gosta de estar rodeado de pessoas? Será que o corpo dele não me entrega um conforto quando ele está rodeado de pessoas, devido a uma sensibilidade, por exemplo, auditiva, né? Então, muitas vezes, eu, por exemplo, recebi na clínica recentemente uma jovem que algumas restrições alimentares, não gosta, né, não gosta de shows, não gosta de balada, estar na universidade com uma turma grande de 100 alunos é muito difícil. Será de onde que vem essa dificuldade, hein? Será que é só um gostar? Ah, eu não gosto. Por que que não gosta? E aí a gente vai avaliar, né? Tem diversas alterações sensoriais nesse corpo que não permite o engajamento nesses contextos. Então, a terapia ocupacional vai fazer essa identificação e trabalhar o desenvolvimento dessas habilidades. A gente identificando que são habilidades que não são possíveis mais de desenvolvimento, a gente precisa, então, encontrar estratégias para lidar com essas dificuldades, né? Se eu tenho uma dificuldade de memória, a gente vai, então, instituir uma agenda digital, uma agenda física, como que é melhor, né? Entrar nessa avaliação para a gente entender como que esse contexto vai agir a favor do desempenho do cliente, né? Então, quando a gente está com o adulto, e aí a gente tem esses campos de possibilidade de trabalho com o adulto, né? É o ambiente educacional, que muitas vezes os adultos estão estudando, né? O ambiente de trabalho e o ambiente dele na sociedade, né? Como é que ele se vincula na sociedade também. Isso. E assim, é muito interessante, né, Larissa, porque todo mundo aprende, né? Todo indivíduo, ele é capaz de aprender, né? Agora, a gente precisa descobrir, né, como, né? Nós mesmos, né? Às vezes, eu aprendo melhor, às vezes, escrevendo, outras vezes aprende melhor ouvindo, e por aí vai, né? Quando a gente atende aqui, que eu atendo aqui também no meu espaço, que eu começo a analisar, né, as crianças, um aprende de um jeito, o outro aprende o outro, e está com uma dificuldade na leitura, e por que será que está com a dificuldade na leitura? Será que já foi num oftalmologista? Às vezes coisas tão simples, mas às vezes o próprio pai, a mãe, às vezes até a professora não percebe, né, esses detalhes, né? Será que está enxergando bem? Será que já foi num oftalmo? Ah, essa criança está com uma dificuldade. Prof, oi, aí bota o ouvidinho perto. Será que já fez uma audiometria? Será que
está tudo ok com a audição dessa criança, né? Se fez audiometria, o DEPAC, já fiz uma live também falando sobre o DEPAC aqui, né? Distúrbio do processamento auditivo central. A dificuldade, aí nós sabemos, não está no ouvir, mas no processar da mensagem que foi ouvida. Né? Então, tudo isso são coisas que nós vamos prestando atenção. Né? Muitas das vezes o pai, a mãe, não tem essa percepção, né? Não tem esse conhecimento, como nós falamos aí, né, o agito do dia a dia, né, o mundo, o trabalho, não sabe, nunca ouviu falar sobre PAC, DEPAC, não sabe o que é isso. Eles falam logo, não, o que é isso? Aí a gente explica, fala o que é, fala, olha, não é nada demais, é um exame que seu filho faz, a gente explica, e quantas das vezes, ó, deu o processamento lá alterado, né? Então, vamos enviar para nossa amiga Foro, né? Equipe aí, né, Larissa? Todo mundo trabalhando junto. O quanto é importante, porque todos nós estamos aqui para ajudar, né, Larissa? Nada mais do que isso. A gente precisa compreender que essa união de saberes é muitas vezes o que vai entregar o sucesso dos casos, né? Quando eu falo assim, o sucesso dos casos é você observar que dentro da potencialidade daquele indivíduo, com o trabalho em equipe, conseguimos alcançar a potencialidade. Esse indivíduo, ele veio aqui, né, por baixo, vai até chegar, opa, aqui é o nível dele melhor de desempenho. É aqui que ele vai entregar o melhor. E não é a gente querer colocar esse melhor desempenho dele comparado com o melhor desempenho de alguém, é o melhor desempenho dele. É com as habilidades que ele tem, que ele desenvolveu, que ele ainda pode desenvolver, ele está entregando ali o melhor. Né? E isso é entregar um conforto, isso é entregar qualidade de vida. Então, quando a gente fala do adulto, muitas vezes um adulto que vem com esses estigmas, né, a vida toda, bicho do mato, não gosta de socializar, não, ele é assim mesmo. Vai ouvindo tanto isso ao longo da vida que passa a assumir isso como premissa e verdade para a vida mesmo, né? De uma maneira muitas vezes permanente. Então, quando vem, por exemplo, um diagnóstico na vida adulta, é algo para dizer o quê para esse indivíduo? Ufa, toda essa dificuldade tem uma explicação. Tudo isso que a vida toda foi tão difícil para mim tem uma origem. Não foi porque eu não quis ir. Não foi porque eu não tirei 10 na prova, não foi porque eu não estudei, não foi porque eu não me dediquei, eu não permaneci naquele emprego, não foi porque eu não dei conta da demanda, é porque tenho alguma outra dificuldade a nível biológico, a nível sistêmico, que não me permitiu entregar o meu melhor. E aí, muitas vezes, para algumas pessoas é apaziguador, para outras pessoas é motivador, né? Opa, então eu vou correr atrás, né? O que eu preciso fazer? É um terapeuta, é uma fono, é uma terapia ocupacional, é uma psicologia? Como que eu vou me organizar aqui, então, para dar conta dessa dificuldade? E, a partir disso, entregar potencialidade para esse indivíduo, para essa rotina, para a vida desse sujeito, né? Então, e aí, assim, é permitir, né? Quando você fala de formas de aprendizagem, é a gente entender que elas são múltiplas, né? A gente fala das inteligências múltiplas e das múltiplas possibilidades de aprender, né? Então, quando a gente tem muitas vezes o professor que só fala, alguns alunos aprendem. Quando ele fala e anota no quadro o que ele está falando, algumas pessoas mais um conseguem aprender. Quando ele fala, ele escreve, ele põe um vídeo, ele canta uma música, ele enriquece, ele traz um material concreto, ele traz possibilidades sensoriais de que todo mundo consiga compreender de alguma maneira, capturar algo. Porque o que tem aprendizagem visual foi contemplado. O que tem uma aprendizagem auditiva foi contemplado. Esse que tem uma aprendizagem tática, ele precisa tocar as coisas, fazer, experimentar, ele também foi contemplado. Então, a gente entrega uma potencialidade para essa aprendizagem, né? E o que a gente vê nas escolas hoje é que existe já uma movimentação, né, para que isso seja feito diferente, para que a gente saia, né, desse padrão enfileirado, um sentado atrás do outro, o professor fala, o aluno escuta, anota, vai embora para casa.
né? Verdade. Quando a gente tem, por exemplo, os grupos de construção coletiva é a maior potência de aprendizagem, né? Eu aprendo com o que o professor falou no momento prévio, eu aprendo dentro do meu grupo com o saber de cada colega, que traz experiências, né? Cada um traz uma experiência singular de outros lugares. Eu aprendo quando eu ensino para o meu colega. Então, assim, aí a gente tem o caminho, né, da aprendizagem, ele perpassa por aí, e a gente vê que cada vez mais os estudos que estão sendo publicados entregam que esse caminho é certo, é assertivo, né, muitas vezes mais trabalhoso, mas assertivo. Então, eu acho que a gente se munindo, né, de todos esses conhecimentos, e aí o que eu falo muito, né, como terapeuta ocupacional, é da prática baseada em evidência, daí vai embora, né? Se você está fazendo algo baseado em evidência, significa que cientificamente já foi comprovado que essa é uma possibilidade viável, real, né? Então você vai. Isso elimina a nossa prática baseada em tentativa e em erro? Não. Senão a gente vira só um robô, né? Tudo que eu leio, eu vou só reproduzir, aquilo que está nos estudos. A gente tem que se colocar também num lugar de juízo de valor disso que eu estou lendo, né? Disso que foi feito, opa, que metodologia que foi feita, que rigorosidade que isso foi feito. Isso nos coloca também numa posição de reflexão, né? Não só de reprodutor do saber do outro. Né? Então, a partir do momento que a gente reflete, a gente também consegue mais possibilidade de uma prática assertiva. E aí, quando eu falo da prática baseada em evidência, eu gosto muito de dizer, eu vejo que tem professores aqui com a gente, né? O professor, ele tem um saber riquíssimo. Muitas vezes, e aí dentro da minha estadia dentro das escolas, eu vejo que a prática dele é baseada em evidência, mas ele não dá conta de defender isso na palavra, de sustentar. Ele faz algo, opa, deu certo, mas ele não sabe dizer para você por que deu certo. E aí, quando você vai fazer essa reflexão junto com ele, você fala, olha, você tem aqui no seu, no escopo da sua atividade elementos sensoriais, você está trabalhando também o corpo junto com essa aprendizagem. E aí, se a gente vai lá no estudo da neurociência, a gente fala quando tem, né, a aprendizagem com objeto concreto, envolvendo o corpo, a aprendizagem está potencializada. Aí o professor fala assim, nossa, isso tudo? Eu falei assim, isso tudo aí nessa atividade que você está fazendo. E que você faz há muitos anos. Então, muitas vezes, é entregar essa autoestima para o professor, né? E essa autoestima vai vir a partir disso, que ele vai se apropriando, né? Estudando, lendo, né? Às vezes não é uma educação formal, de uma pós-graduação, mas vai lá, consulta artigos científicos, então receber um aluno com algum diagnóstico ou com alguma condição de saúde específica que ele não saiba lidar. O que eu falo é que os professores, eles são feras para conhecer o desenvolvimento típico. Eles lidam no dia a dia com muitas crianças de desenvolvimento típico. Então, quando tem alguma criança que liga o alerta, que o professor olha e fala assim, esse menino tem alguma coisa. Investiga. Não ignora o seu sexto sentido. Não é sexto sentido, é o seu conhecimento. Você conhece muito do desenvolvimento. E algo naquele indivíduo diz para você que algo não vai bem. Algo não vai bem ali naquele corpo. Investiga. Conversa com a família, conversa com a sua coordenação, sistematiza, registra qual comportamento que é, quando que ele acontece, como que estava a cena quando aconteceu esse comportamento. Estava barulhento, ele estava sozinho, os colegas estavam em roda, estava todo mundo em cima dele. Como que descreve com detalhes essa cena? Porque depois você consegue pegar 3, 4, 5 registros desse mesmo comportamento, pronto. Você vai conseguir encontrar um cerne ali comum, um fio condutor. Porque eu falo que a criança, o desenvolvimento dela é um contínuo. Né? Tem altos e baixos, e a criança vai nessa oscilação a vida toda. Nós adultos ainda vamos. A gente tem aqui o que é basal, né? O desenvolvimento vai acontecendo. Se você identifica
identifica que o seu aluno, que o seu cliente está operando sempre nos extremos, ou muito eufórico, ou muito, né, down, muito para baixo, a gente precisa investigar. Porque a gente quer esse aluno aqui, ó, mais ou menos no equilíbrio. Se ele perpassa muito aqui e fica muito nos extremos, a gente precisa encontrar estratégias para ajudá-lo, né? Porque o ideal é que ele opere, ele vai oscilar, mas que ele opere aqui mais próximo do basal, né? Então eu falo isso muito com os professores. Confiem, né, na leitura, na observação, no poder crítico de vocês nesse sentido, né? O que acontece que muitas vezes é difícil, né, Vanessa? Verdade. Você identificar o diferente e falar assim, tá, tem comportamentos diferentes que, opa, preciso dar uma atenção. Mas muitas vezes o professor, ele se pega desarmado. Como é que eu vou fazer, então, se eu tenho esse aluno? E aí, muitas vezes, vai deixando ele ali de lado, sabe? Vai indo. Se for um aluno quietinho, então, ixi, vai indo, porque não está incomodando, vai indo. Dentro, que fica bem quietinho lá atrás. Nas nuvens, vai quietinho, não dá trabalho nenhum. Então, assim, é o extremo, né? Olha, a gente nem quer ele muito agitado, nem quer esse quietinho também demais. Opa, isso quer dizer alguma coisa, né? Então, essa palavra que você falou aí, Larissa, essa palavra que você falou, e meu pai me ensinou muito essa palavra na vida, equilíbrio. Equilíbrio em tudo, né? É o que você falou aí, nem de mais, nem de menos, né? Tem que ter um equilíbrio, tem que estar ali na linha reta, ali mais ou menos, né? Dentro ali do desenvolvimento que ela precisa estar tendo, porque é muito importante. E o que você falou do professor também, né, Larissa? A importância do professor. Hoje lá no colégio eu estava conversando com a professora da minha aprendente, por quê, né? O pessoal pergunta, muitas vezes na minha supervisão também o pessoal pergunta, mas precisa ir no colégio do meu aprendente? Precisa. Precisa, com certeza precisa. Lá a criança passa uma boa parte do tempo, muito mais do que com você. Às vezes você faz 1, 2 sessões semanais com a criança para estar avaliando ali. Lá no colégio, quanto tempo está com a professora? 5 horas, 4 horas em sala de aula e por aí vai. Então, quanto que essa professora conhece dessa criança? Às vezes, mesmo não tendo conhecimento da neurociência, sendo uma professora que ainda não estudou sobre isso, né? Mas ela tem vivência, ela está tanto tempo ali na sala de aula, às vezes uma pessoa com um pouquinho mais de idade, igual você falou aí, né? Fez atividade, você falou tudo que ela trabalhou e ela não sabia, mas ela trabalhou, porque ela está ali há tanto tempo fazendo aquilo que ela faz mesmo sem conhecer a neurociência. É o que eu falo do amor também, da empatia, né, Larissa? Se tiver amor pelo que faz, se tiver empatia, às vezes nem tem esse conhecimento, mas vê ali, não, olha, eu vou trabalhar com fulano diferente, porque ele é diferente. Ele precisa ficar mais perto de mim, ou ele precisa que eu dê um apoio maior. Conta muito, né? Esse olhar, esse carinho, né? Diferenciado ali da pessoa que está junto com um aluno ali dentro de sala, seja criança, adolescente, ou adulto, idoso, que está aprendendo a ler, né? E por aí vai. O quanto isso tudo é importante. Eu estou terminando de ler um livro, não sei se você já leu O Cérebro da Criança. Ele é um livro maravilhoso, maravilhoso, né? E fala sobre isso tudo que você falou, memórias implícitas, explícitas. Às vezes a criança fala, tia, eu não vou conseguir, eu sou burro. Puxa, você ouvir isso é muito, muito triste, né? É muito ruim. Aí você conversa com a criança e vai tirando isso da cabecinha dela, e quando ela consegue, que ela vira e fala, consegui, com aquele olhar de alegria, gente, a gente fica mais alegre do que o aprendente, do que a criança. E a gente fala, não te falei que você conseguia o incentivo, né, Larissa? Quanto é importante para todos nós, para todos nós. E aí, falando de todos nós, né, Vanessa, é a gente entender que, na verdade, todos nós somos diferentes, né, e temos necessidades diferentes. Então, cabe muito ao professor, a gente aqui falando do professor, porque a gente está falando do contexto de sala de aula educacional, né, identificar qual que é a necessidade de cada um. Não só daquele aluno que às vezes tem um diagnóstico, cada um de nós temos as nossas necessidades.
né? Então, tem aluno que precisa estar mais perto, tem aluno que ele funciona melhor se ele estiver lá no fundo da sala. Então, assim, as estratégias não são estratégias que a gente vai lançar com o olhar do diferente. Uhum. Pode ser assim se a gente partir do pressuposto que todos nós somos diferentes, né? Então, dentro da Tipos de diferença de autismo cada um, todos. aonde é que cada um dá a sua entrada, abre a sua janela para o mundo, né? Verdade, verdade. Eu falo, Papai Céu fez tudo perfeito, Larissa, ó, digital. Quantas pessoas existem nesse mundão aí? A de ninguém é igual. Então, como que a gente vai querer que um funcione igual ao outro? Como que a gente vai querer uma Exatamente. receita de bolo, né? Ah, faz isso com o teu aprendente que eu fiz e deu certo. Não, não é por aí. Não é por É aí. diferente. Eu falo, cada criança, gente, que chega, cada cliente, cada aprendente é uma investigação nova. Nós temos que ser detetives, né, Larissa? Temos que Exatamente. ser detetives. É uma Uhum. investigação, é um caso novo, porque cada um funciona de um jeito, é diferente, um é diferente do outro e por aí vai, né? E falando Exatamente. até, eu me lembrei do que você falou aí também das leis, agora queria ter falado na hora, não falei, o quanto é importante, né? Eu te falei nesses grupos do WhatsApp que eu tenho, aí o pessoal às vezes pede uma coisa e outra, e esses dias eu enviei para elas sempre material aberto, tudo direitinho, né? Aí enviei para elas o código de ética da neuropsicopedagogia e da psicopedagogia, e falei, gente, não vejo ninguém enviando isso aqui, vocês conhecem? Nós temos que E é conhecer. básico, né, Vanessa? É básico. Lógico, temos que conhecer e saber, entendeu? Comecei, de vez em quando eu jogo lá o código, ó, isso aqui é Uhum. primordial, a gente tem que saber isso aqui. Exatamente. Parece que o que que a gente tem aqui de participação aí no chat? Você conseguiu colher aí? Às vezes tem alguma dúvida, alguma pergunta aí de alguém, para a gente Menina, tentar eu não vi responder. pergunta, não. Eu vi falando aí falando que está excelente, que está super explicativa, aprendizagem ativa, excelente Verdade, né? explicação. Dá para me ver, ó, tudo tranquilo. Ó, só. Não, não teve nenhuma pergunta, não. Tá dando para mim voltar aqui todo. Aí aquele meu amigo psicanalista também falou do equilíbrio. Aham. E aí, Nós, gente, quem teóricos, está estamos participando com a gente, né? Quem vai também assistir a live em momento posterior, isso. surgindo dúvidas, né? Participações, envia lá nos comentários ou envia no direct, que a gente também tenta contribuir em outros contextos, né? Caso a gente não tenha abraçado algum contexto aqui no nosso encontro de hoje, Verdade, verdade. Larissa, né? e para a gente caminhando aqui, né? Senão a gente vai ficar aqui até. Para a gente Já caminhando aqui vamos para o fim. caminhando aí para o final. É, Pois é. Uma pergunta também que o pessoal pediu quando eu comentei que ia fazer live com a TO. O pessoal falou assim, Vanessa, e pergunta a formação para CTO, como é que é pós-graduação, é graduação? Eu falei, gente, se eu não me engano, é graduação, mas ela vai falar, ela vai responder. isso. A terapia ocupacional é um curso, né, de graduação. São 4 ou 5 anos, dependendo aí de cada universidade, né? Hoje eu observo mais num contexto nacional que são oferecidas em maior parte por universidades federais. Pelo Brasil Uhum, aí existem ainda algumas universidades privadas também, né? Sendo detentoras aí do curso, né? E oferecendo a graduação. O que uhum, eu observo hoje, até dentro do grupo, né? Do Conselho de Terapeutas Ocupacionais, é que existem alguns cursos sendo oferecidos na modalidade online, mas que isso não parece assim, existir uma validação pelo MEC, mas não existir uma validação pelos conselhos, pelo Conselho Federal da profissão. Então, uhum. assim, eventualmente pode ser um curso que você vai concluir, se dedicar, pagar e depois não conseguir exercer a profissão por uma inconstitucionalidade do curso, né? Então, sugiro que vocês busquem instituições presenciais, né? Eu, formada no presencial, não vejo outra possibilidade de se formar um terapeuta ocupacional online, né? Então, acredito que para quem tem esse desejo, né, de mergulhar no universo da terapia ocupacional, de buscar uma instituição confiável,
buscar essa informação, né, da formação, né, da universidade, junto com o conselho regional, né, que aí cada região tem um conselho. Eu aqui em Minas estou na região 4. Então liga para o, aí chama CREFITO, né, é o Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional. Entre em contato aí no CREFITO da sua região para saber da validação desse curso, para eventualmente você não fazer um curso e depois não conseguir exercer a profissão, que seria muito frustrante, né? Uhum. Importantíssimo, isso mesmo. Tá certo. Tá joia, então, Larissa. Menina, vamos aqui para 1h16. Olha, eu não vi Pois a é, hora passar. Meu é Deus do céu! Muito bom, né? Muito bom falar do que a muito bom. gente gosta. Exatamente. O Ai, tempo passa e a gente nem Larissa, percebe. passa muito rápido, né? Ah, Larissa, eu Exatamente. vou agradecer você de ter aceitado aqui de fazer a live. Espero que eu consiga salvar, porque eu lembrei agora de uma coisa. Eu não sei se quando passa de 1h, ai, 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 a gente consegue salvar. Eu vou tentar de tudo Não. aqui para salvar. Aí eu envio lá no teu Instagram também, tá? Te agradecer, Combinado. agradecer todo mundo que participou com a gente, que esteve aí comentando junto com a gente. Foi muito bom. Obrigada. Eu que agradeço você pela oportunidade, né, pela confiança no trabalho também, né, em construir essa parceria, estabelecer essa ponte. Agradecer a todo mundo que de alguma maneira passou por aqui, né, foram muitas pessoas que passaram por aqui e capturaram algo de importante para a sua prática, e dizer que Sim, estamos aí disponíveis, né, para sim. construir mais pontes. E sempre que vocês, né, se depararem com algum desafio que a terapia ocupacional puder ajudar, contem comigo, eu estou à disposição de vocês, né, no meu perfil ele é aberto, então vocês fiquem à vontade para consumir conteúdo lá, para me mandar mensagem, me perguntar e tirar dúvida e pedir indicação e vamos embora, que a gente, o nosso papel aqui, eu falei isso com a Vanessa na época que estava dando aula para ela, eu sou a pessoa de construir pontes. Então, de onde vocês estiverem, se a gente puder construir ponte, né? Estou à disposição de vocês. Isso, Obrigado, muito pessoal. Foi bom. ótimo. Obrigada, Muito Vanessa. bom. Larissa, obrigada, tá? E olha, a gente continua se falando aí e me envie também o contato dos TOs aqui em Curitiba. E, pessoal, isso Pode que a deixar. Larissa falou aí. Quer saber de uma TO boa no lugar que você mora? Manda mensagem para a Larissa, pode mandar para mim também, que a gente tenta contactar alguém aí de confiança, porque a Larissa é uma pessoa de confiança também aí, faz um trabalho maravilhoso, uma professora ótima também lá na pós. Foi muito bom te conhecer e fazer essa live aí. Estamos juntas. Mais para frente a Maravilha, gente faz Vanessa. outra. Combinado, Tá bom? combinado. Beijo. Tamo junto. Um Obrigada. abraço. Boa Tchau, noite, pessoal. gente. Um abraço. Tchau, Obrigada. Tudo tchau. de bom.